E aí, meus amigos, tudo certo? Olha só, a dica de hoje, vamos falar de duas funções orgânicas, né? Vamos falar de álcool e de éter. Principalmente o álcool que está na moda hoje, com essa história de combustíveis renováveis, né? Aqui, ó, como é que a gente identifica um álcool? Um álcool, ele é caracterizado por essa fórmula geral, CnH2n mais 2O. O que isso aqui quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, que a quantidade de hidrogênios e carbonos no álcool, a gente tem o dobro de hidrogênios mais 2 unidades de carbono mais um átomo de oxigênio. Como é que a gente identifica um álcool em sua forma estrutural? Vai ser sempre assim, ó. A gente tem um radical de hidrocarboneto ligado a um OH. E como é que é o nome do grupo funcional que caracteriza o álcool? Grupo funcional hidroxila, né? Botei aqui, ó, vamos ver alguns exemplos. Olha esse primeiro álcool de todos. Aqui eu peguei um radical com apenas um carbono e liguei a um OH. Como é que a gente dá um nome para esse composto? Vamos ver. Se eu tenho apenas um carbono, qual é aquele prefixo que indica apenas um carbono? Prefixo met, né? Como é que a gente só tem um carbono? A cadeia não tem como ser insaturada, então a gente utiliza um infixo an, e o álcool sempre vai terminar em ol. Juntando tudo, a gente forma o metanol. Olha esse composto aqui de baixo. Aqui eu já representei em bastão. Quantos carbonos existem aqui, ó? 2 carbonos, prefixo de 2 carbonos, prefixo et, cadeia saturada, infixo an, como é um álcool, termina com ol, etanol. Só que essa substância aqui tem uma nomenclatura vulgar também, ele é muito mais conhecida como apenas álcool etílico, né? Etanol, álcool etílico, tanto faz. Olha aqui, ó, peguei outro composto, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Peguei aqui, vamos analisar? Cadeia principal tem 3 carbonos. Mas qual é a diferença desse composto para os outros dois que a gente já viu? Aqui existem 3 hidroxilas ligados na cadeia. Então a gente classifica esse álcool como um triol. Como é que a gente dá o nome dele? 3 carbonos na cadeia principal e aqui, ó, 3 hidroxilas. Cada hidroxila em um carbono. Então o nome desse cara vai ser o propanotriol. Esse composto especificamente, não é necessário que a gente indique a posição das hidroxilas. Esse cara também é conhecido vulgarmente como glicerina, glicerol, tá? Para finalizar, olha esse último álcool aqui, ó. Peguei um álcool, vamos analisar. Cadeia principal tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Só que essa cadeia agora é uma cadeia insaturada. A gente tem aqui a ligação dupla e temos o grupo funcional. A gente tem que indicar qual vai ser o primeiro carbono. Quem é que tem preferência? Grupo funcional ou insaturação, você se lembra? Grupo funcional, né? Então esse aqui é o primeiro carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Essa insaturação está entre o 3 e o 4, a gente sempre pega o menor valor do carbono, né? Então vamos lá, faz aqui comigo, ó. Cadeia principal 4 carbonos, prefixo que indica 4. But. Aí vamos indicar a posição da insaturação, da ligação dupla, ó. 3 para indicar que a insaturação, esse N, está no carbono 3, e 1 ol para indicar que a hidroxila está no carbono número 1. Beleza? Continuando aqui, ó. Segunda função de hoje, vamos ver o éter, fórmula geral do éter, CnH2n mais 2O. Opa, tem uma coisa igual com o outro, né? Essa daqui, a fórmula geral do éter é exatamente igual à fórmula geral do álcool. Isso caracteriza as substâncias como isômeros de função, né? Mas isso é um outro tópico. Vamos voltar para cá, ó. Éter, como é que a gente identifica um éter? Da seguinte forma, ó. Radical de hidrocarboneto ligado ao oxigênio ligado a outro radical. A gente tem um oxigênio fazendo o papel de um heteroátomo, né? Agora, qual é o nome do grupo funcional de um éter? Grupamento alcox, tá? Esse nome estranho aí, né? Vamos ver 2 exemplos de éter. Aqui, ó. Primeiro, o oxigênio ligado aqui, ó, com 2 carbonos desse lado e 2 carbonos desse. Conselho que eu dou para vocês para dar o nome de um éter, ó. Chega aqui, ó, e divide o composto em 2. Divide o composto no oxigênio. Vamos analisar as duas partes. A parte da esquerda, a parte da direita. A gente sempre vai considerar uma das partes como radical e a outra parte como cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela parte que sempre terá a maior quantidade de carbonos. Aqui eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado não faz diferença nenhuma, né? Vou considerar essa parte aqui como radical e essa como cadeia principal. Então vamos lá. Esse radical aqui apresenta 2 carbonos, prefixo et. A gente pega o prefixo que indica os carbonos e junta com o ox do oxigênio, ó. Então vai ficar etox, é a parte do radical. Nesse lado que é a cadeia principal que tem 2 carbonos, vai ser o quê? Etox
etano, tá? Olha aqui o exemplo de baixo. Fazer a mesma coisa, vamos dividir o composto ao meio. Agora diz para mim, quem é a cadeia principal, quem é a ramificação? Qual é o radical? Esse lado tem 2 carbonos, esse lado tem apenas 1. O radical sempre é aquele lado com a menor quantidade de carbonos. Esse é o radical, esse é a cadeia principal. E a nomenclatura sempre começa a ser dada pelo radical. Então vamos lá. Radical com 1 carbono, prefixo met. Pega esse met e junta com ox, formando metóx. Desse lado tem quantos carbonos? 2. Então vai ser metóx, etano. Beleza, gente? Foi um prazer. Até a próxima.